Pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa noite, boa tarde, para quem é desses horários também. Com essa questão dos videozinhos, acaba que vocês podem flexibilizar o tempo de vocês, otimizar, né, para assistir a aula quando for melhor para vocês. Essa é a parte boa, dentre outras tantas negativas que a gente tem no ensino à distância, né? Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de questões relacionadas a partes, procuradores, seus deveres, seus poderes, ônus, e vamos falar um pouquinho do Instituto do Litisconsórcio também, para na sequência emendarmos com a intervenção de terceiros. Eu disponibilizei um novo bloquinho de slides para vocês via SGA, que tem o título Parte 2, Continuação dos Requisitos da Petição Inicial. Lembrando que na parte 1 nós trabalhamos o endereçamento para o juízo competente, falamos de atos processuais, falamos de negócios processuais, falamos de prazo de preclusão, falamos de competência, de modificação de competência, tudo que foi abordado relativo ao requisito número 1, lá do artigo 319. E aí, dando sequência e tratando de institutos ainda correlatos à petição inicial, a gente parte para o exame do requisito número 2. Vejam só o que o 319 diz. A petição inicial indicará os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. É o segundo requisito aí do inciso 2º do 319 para a confecção da petição inicial. E aí nós vamos tratar de institutos correlatos a esse requisito. Percebam que no finalzinho dele indica a necessidade que todos esses elementos de qualificação se refiram à parte autora e à parte ré. Quem são autor e réu? Só autor e réu são chamados de partes, e tudo que a gente vai dizer aqui tem relação com essa questão da legitimidade de quem pode estar e atuar em juízo, ou seja, quem pode ser autor e réu. Quem são essas partes? As partes, pessoal, são sujeitos processuais parciais que participam do procedimento formulando pretensões e se submetendo, obviamente, a deveres, poderes e ônus processuais. Existe uma ideia de parte no sentido material e uma ideia de parte no sentido processual. O que é a parte no sentido material? Parte é aquela que basicamente titulariza o direito que está sendo discutido em juízo, o direito relativo àquela pretensão, o direito que está sendo postulado, reivindicado. Por exemplo, eu sou vítima de um acidente de trânsito e desejo solicitar reparação dos danos ocorridos em razão desse acidente, derivados desse acidente. Percebam que eu sou parte no sentido material, porque eu titularizo uma posição de direito no sentido de reivindicar uma determinada prestação. Eu tenho relação direta com o direito material discutido. A parte, no sentido processual, geralmente essa categoria se confunde com a parte no sentido material, porque quem tem o direito, quem sofre determinada lesão ou ameaça a direito, tem direito de ir a juízo reivindicar a reparação daquela lesão ou ameaça. Então, quem vai a juízo geralmente é o titular do direito. É por isso que a parte em sentido material, titular do direito material, às vezes se confunde com aquele que tem o direito de ação, de ir a juízo reivindicar a reparação do direito. Então, parte no sentido processual ocorre quando a pessoa exerce o direito de ação, tem a ver com o direito de ação. E quase sempre, quem vai a juízo reivindicar direito lesado, ameaçado, é aquele que sofreu a lesão, o titular do direito próprio, de modo que parte em sentido processual se confunde com parte em sentido material. Agora, eu tenho ocasiões em que a pessoa tem direito de ação, mas ela não é a pessoa mesmo que sofreu a lesão ao direito material. Isso que a gente chama de
parte em sentido apenas processual. É o caso das situações de legitimidade extraordinária ou de substituição processual, que estão previstas no final lá do artigo 18. A gente até tratou da questão da legitimidade ativa e passiva e falamos da legitimidade ordinária e extraordinária. O 18 diz assim: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O que significa isso? Que, via de regra, quem tem direito de ação é aquele que é titular do direito subjetivo discutido, né? Tem relação, então, parte em sentido material com parte em sentido processual. Contudo, vem o artigo 18 dizendo assim: salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Isso significa que há situações em que determinadas pessoas ou entes têm direito de ação sem serem titulares originários do direito material lesionado, ameaçado. É o caso das ações civis públicas, né, das ações populares, das ações coletivas como um todo, em que o sujeito que vai a juízo, ele vai, munido de uma autorização legal, defender uma determinada coletividade. Ou seja, a lei, ela fornece para ele uma situação jurídica que lhe permite o exercício do direito de ação sem que esse ente coletivo seja titular do direito material lesionado. Exemplo, o Ministério Público vai a juízo propor uma ação civil pública para a defesa do meio ambiente. É ele, Ministério Público, que é titular do meio ambiente ecologicamente saudável, sustentável? Não. Somos todos nós cidadãos, somos todos nós enquanto coletividades, mas a Lei de Ação Civil Pública, lá no artigo 5º e o Código de Defesa do Consumidor no artigo 82, elegem o Ministério Público ao lado da Defensoria Pública, de associações constituídas há mais de um ano com pertinência temática, da União, dos estados, dos municípios, sindicatos, partidos políticos, como entes representativos de coletividade que podem ir a juízo reivindicar a proteção de direito alheio. Esse é o caso, então, de legitimidade extraordinária, e nesses casos o sentido de parte é apenas processual, já que esses entes que estão representando outras pessoas, eles não são titulares, de fato, do direito lesado. Esse é o caso da substituição processual, que é sinônimo de legitimidade extraordinária, quando alguém vai a juízo em nome próprio reivindicar a defesa de direito alheio, reivindicar a defesa de direito de outra pessoa. Isso só pode ser feito quando existe autorização legal. Exemplo, as ações civis públicas, ok? Na relação processual formada, pessoal, as partes, autor e réu, ocupam posições ativas de agir e passivas, e essas posições vão se alterando ao longo do procedimento, né? Pode ser que, por exemplo, na petição inicial, o autor ocupa uma posição ativa, ele demanda. Na defesa, o réu, ao se defender, ele ocupa uma posição passiva, porque ele está se submetendo a uma pretensão do autor, mas ele também age porque ele pode formular pedido na reconvenção, como a gente vai ver. Então, as figuras de posições ativas e passivas vão se alternando ao longo do procedimento, beleza? E elas têm a ver com a qualidade de autor e de réu. O autor é titular do direito de ação originário e o réu é a pessoa contra quem é dirigida a pretensão, né? Que pelo menos em tese pode se submeter à pretensão, ao cumprimento da pretensão. Por que eu estou dizendo pelo menos em tese? Porque não é pelo fato do autor ter acionado a jurisdição que ele vai ter necessariamente razão, que o pedido dele vai ser necessariamente acolhido. No sentido processual, autor e réu devem ser tratados com condições de igualdade, em paridade, em equilíbrio, em isonomia, ok?
Pessoal, nos procedimentos de jurisdição voluntária, que são aqueles procedimentos que não têm litígio para ser resolvido, mas que mesmo assim a legislação processual civil exige que haja judicialização da situação, por exemplo, uma interdição, um divórcio consensual sem que haja conflito, né? A arrecadação de bens dos ausentes, são pessoas que desapareceram e deixaram bens e herdeiros. Nesses casos, não existe conflito propriamente para ser resolvido pelo judiciário, mas a legislação coloca como condição adequada, condição necessária para que aqueles atos processuais produzam efeitos, que essas questões sejam judicializadas. Então, para que alguém, por exemplo, passe a praticar atos em nome de uma pessoa que não tem mais capacidade de agir, não tem mais discernimento necessário para a prática de atos da vida civil, é necessário um procedimento judicial para dizer que a pessoa é incapaz e nomear um curador para ela, para que esse curador possa assisti-la no que for necessário. Um filho dessa pessoa, um marido dessa pessoa não pode simplesmente começar a contrair obrigações de celebrar negócios jurídicos em nome dela porque entende que ela é incapaz. Isso não é possível. Só vai haver validade no fato da pessoa começar a praticar atos em nome do incapaz a partir do momento em que este incapaz for judicialmente interditado. Então, percebam que a interdição é um procedimento de jurisdição voluntária, ou seja, de jurisdição sem conflito, de jurisdição não contenciosa, porque eu exijo a atuação do judiciário para que aquele ato, incapacidade, ele exista, seja reconhecido, tenha validade jurídica. A mesma coisa no divórcio consensual, quando quando existem filhos incapazes, ainda que haja acordo entre mim e o meu ex-cônjuge com relação ao divórcio, partilha de bens, guarda dos filhos, regulamentação das visitas e alimentos a serem fixados, não adianta eu querer resolver isso só com ele. Para que o ato de divórcio ele produza todos os efeitos jurídicos, é necessário, diante da presença do filho incapaz, que a questão seja judicializada, levada a juízo, porque é necessária a participação do Ministério Público. Nesses casos, pessoal, percebam que eu não vou ter autor e réu no sentido que a gente conhece como tradicional, como clássico. Autor como titular da pretensão, né, aquele que tem a possibilidade de ação, do agir, aquele que formaliza, que leva até o juiz a pretensão dele, e réu como uma pessoa que, em tese, se submete à pretensão do autor, porque as duas partes estão em interesses convergentes e não interesses divergentes, né? Na jurisdição clássica conflituosa, eu tenho interesses divergentes, autor de um lado e réu do outro, em polos opostos, ativo e passivo. Na jurisdição voluntária, não, todo mundo quer a mesma coisa, né? Eu quero interditar, todo mundo quer interditar, né? Autor interdito. Eu quero me separar e a outra pessoa também, meu ex-consorte também. Na arrecadação dos bens dos ausentes, o ausente não está lá para dizer nada, para ofertar qualquer tipo de oposição. Os herdeiros só querem arrecadar patrimônio dele. Há interesses convergentes. Portanto, nesses casos de jurisdição voluntária, que são todos os procedimentos previstos lá a partir do artigo 719 até o 771 do Código de Processo, eu não vou ter propriamente partes no sentido de autor e réu. Eu vou chamar aquelas pessoas que participam do procedimento, que iniciam ele ou intervêm ao longo dele, de interessados. Ok, pessoal? Eu vou chamar, então, as pessoas que participam da relação processual instaurada em razão de procedimento de jurisdição voluntária de interessados e não de partes, ok? E o que é necessário, via de regra, pessoal, para ser parte? Deixa eu ver se eu só esqueci de alguma coisa aqui a respeito de partes para colocar para vocês. Não, é só isso mesmo. Então, pessoal, o que é necessário para que alguém se qualifique como parte, como autor ou réu no procedimento? Primeiro, é necessário que a pessoa tenha capacidade de ser parte. E o que é capacidade de ser parte?
Capacidade de ser parte se confunde basicamente com a capacidade civil, perdão, com a personalidade, desculpa, tá, gente? A capacidade de ser parte, ela se confunde com a personalidade civil, porque todas as pessoas que possuem personalidade civil, seja a partir do nascimento com vida, seja a partir do momento em que pessoas jurídicas forem constituídas, tem capacidade para ser autor ou para ser réu, tem capacidade, portanto, para ser parte. Agora, existem entes despersonalizados, entes formais criados pelo direito, que apesar de não terem personalidade jurídica, não terem personalidade segundo o direito civil, têm capacidades para ser parte, têm capacidade para ser parte, né? Podem estar em juízo, como é o caso, por exemplo, do nascituro, que apesar de não ter personalidade, ele pode titularizar direitos e, portanto, ser representado em juízo, né? O caso do condomínio, que é um ente despersonalizado, mas que tem personalidade judiciária para estar em juízo. É o caso daquele que foi concebido, é o caso das sociedades de fato, sociedades não personificadas, sociedades irregulares, que são aquelas empresas que não têm registro formal, né? Além do chamado espólio, que é o conjunto de bens deixados pelo falecido que representa os interesses da herança, a massa falida, que ocorre a partir do momento em que uma empresa pede falência e o conjunto de bens deixados por ela é arrecadado para ser distribuído entre os seus credores, a herança jacente, que é o patrimônio deixado pelo falecido que não tem dono, porque ele não deixou herdeiros, né? Comunidades indígenas, grupos tribais, órgãos públicos, né? Esses entes, pessoal, eles não têm personalidade pelo direito, porque eles não são pessoas naturais nem pessoas jurídicas, mas mesmo assim eles são considerados entes que têm personalidade para estar em juízo, né? É uma ficção jurídica processual que considera que esses entes, apesar de não terem capacidade civil, eles podem estar em juízo desde que estejam representados por determinadas pessoas. Por exemplo, órgãos públicos não têm personalidade jurídica, mas eles podem estar em juízo? Não só podem, como devem, né? Diversas demandas são ajuizadas em face de órgãos públicos. Por exemplo, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Se eu tenho, por exemplo, uma demanda relativa a um acidente de trânsito provocado por um buraco numa via pública federal, numa estrada federal, é perfeitamente possível que eu solicite reparação dos danos provocados em razão do acidente em face do DENIT, desde que ele esteja devidamente representado em juízo, né, por o secretário do DENIT, o ministro, né, quem cuida, o secretário executivo, quem cuida de toda a representação legal do DENIT. A mesma coisa com órgãos no âmbito do Estado, o IMA, a Emater, né, esses órgãos públicos, eles podem estar em juízo desde que devidamente representados. Então, todos esses casos aí, pessoal, eu vou ter entes formais que não têm personalidade no sentido civil, que vocês estudaram, né? Pessoa natural e pessoa jurídica, não é nesse sentido que esses entes possuem personalidade, mas eles podem estar em juízo, eles são considerados pessoas do ponto de vista processual, porque eles podem contrair obrigações e logo podem praticar deveres, podem praticar condutas dentro do procedimento, podem ser autores e réus de ações judiciais. Beleza, pessoal? É necessário também, para que seja parte, a presença de capacidade processual. Não basta ser pessoa. É necessário que essa pessoa tenha capacidade para estar em juízo e praticar atos sem depender de assistência ou representação. E quando não tiver essa capacidade civil, é necessário que a pessoa seja devidamente representada ou assistida, né? A capacidade processual é a aptidão para praticar atos processuais. Toda pessoa que se encontra no pleno exercício dos seus direitos a partir dos 18 anos
possui capacidade processual, que se confunde com a capacidade para estar em juízo, tá? A capacidade processual ela é regulada a partir do artigo 70 até o 75. E o 70 diz assim: toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Então, diferentemente do primeiro caso, que há uma correlação, uma proximidade com o Instituto da Personalidade, a capacidade processual ela tem proximidade com o Instituto da Capacidade Civil, né? Toda pessoa que completa 18 anos de idade, não havendo uma causa superveniente que lhe retire a incapacidade, né, é plenamente capaz de exercer atos, de praticar atos da vida civil por conta própria. Né? Logo, essa pessoa tem capacidade para estar em juízo, para praticar atos processuais. Quando determinadas pessoas ainda não adquiriram capacidade, essas pessoas devem estar representadas ou assistidas, como diz o artigo 71 do CPC. Olha só, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou curador na forma da lei. Beleza? Então, não tendo capacidade, a pessoa para estar em juízo, para ser autor ou réu, ela vai estar em nome próprio, só que dependendo da representação ou assistência do seu representante legal, do seu tutor ou do seu curador. Por exemplo, eu quero ajuizar uma ação de alimentos em meu nome, Camila, só que eu tenho 10 anos de idade. Eu acho que eu já sou dona do meu próprio nariz, mas eu não tenho capacidade civil. Logo, para poder ajuizar uma ação de alimentos em face do meu pai, eu vou ter que depender da assistência da minha genitora, minha mãe. Então, a ação vai ser ajuizada por mim, meu nome, Camila, dependendo da representação da minha mãe. A ação vai ser proposta da seguinte forma: Camila Matos Paulinelli, brasileira, menor impúbere, tendo em vista que eu tenho menos de 16 anos, devidamente representada por sua genitora, Honoralice de Araújo Matos Paulinelli, ok? E qualifico a minha mãe. Percebam que eu estou sendo representada. Eu sou parte, Camila. Eu estou ajuizando a ação em meu nome. Só que para que os atos processuais praticados por mim tenham validade, como eu não tenho capacidade civil, eu dependo da assistência da minha mãe. Eu posso estar em juízo apenas com a assistência dela. Não basta que eu seja pessoa, é necessário que eu tenha capacidade civil. Como eu não tenho, eu dependo da representação da minha mãe. Ok, pessoal? O artigo 72 vai dizer assim: o juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. Então, suponham que eu tenho como representante legal minha mãe, sou menor, incapaz, minha mãe me representa, só que ela não quer ajuizar a ação de alimentos em meu nome. Eu, Camila, posso solicitar ao juiz que me assista, ou então ajuize a ação em nome próprio e solicite o juiz para que nomeie alguém para poder me ajudar? Perfeitamente possível. Percebam que o 71 diz que será nomeado curador especial para os incapazes que não tenham representante legal ou que tenham, mas que estejam em conflito com os interesses do seu representante legal. Então, se eu tenho representante legal, mas minha mãe não quer me representar, é perfeitamente possível que eu vá a juízo sem representante e solicite para o juiz a nomeação de um curador especial, indicando que eu estou em conflito com os interesses da minha genitora, que seria a minha representante. Ok? A mesma coisa no caso do incapaz que não tem representante nenhum, menor em situação de risco, que não tem pais, por exemplo, ou que os pais estão com poder familiar suspenso, não exercem poder familiar, tem um pai preso e a outra mãe drogada, por exemplo, a menor em situação de risco, ou porque a pessoa ficou acometida por uma doença grave e ainda não foi interditada, ela também não tem representante legal. Nesses casos, o juiz vai cuidar de nomear o chamado curador especial para representar os interesses do incapaz. Quem é o curador especial? É um defensor público que vai exercer a curatela especial, que vai ser o representante do menor incapaz. Se não houver defensoria pública no local, a curatela especial pode ser exercida por um advogado dativo, um defensor particular pago
pelo Estado, né, se não tiver defensoria pública no local, e em último caso a curatela especial pode ser exercida pelo Ministério Público. Segundo o que dispõe o artigo 72 no inciso 2º, também haverá nomeador de curador especial ao réu revel, bem como ao réu revel preso, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Primeiro, ao réu revel preso. Réu preso foi citado e não constituiu advogado, o juiz é obrigado a nomear um defensor público para ele, regra de processo penal, ok? Então, se o réu está preso, foi citado, foi convocado para se defender, não constituiu advogado, é direito dele, réu, ter assistência de um defensor público ou advogado ativo. Então, compete ao juiz nomear um curador especial. A mesma coisa para os réus citados ficticiamente por citação por edital ou por citação por hora certa. A citação por edital e citação por hora certa são formas fictas, presumidas de citação. Eu não cito pessoalmente o réu, porque eu já esgotei todas as tentativas que eu tinha de citação para tentar achar o réu pessoalmente e facultar a ele a possibilidade de defesa. O oficial de justiça já foi cumprir um mandado de citação várias vezes no endereço do réu, não o encontrou, ninguém sabe onde o réu mora, enfim, um oficial de justiça já certificou que o réu se encontra em local incerto e não sabido. Então, eu vou citá-lo por edital. A gente já explicou mais ou menos isso em sala e depois a gente vai ter uma aula específica disso. A citação por hora certa ocorre quando o réu se recusa, se esquiva de receber, adota incidentes para se ocultar de receber mandado citatório. Ele foge do recebimento de citação e aí a gente vai citar parentes, vizinhos, como se fossem o réu. Percebam que nesses casos aqui, pode ser que a comunicação de citação não chegue até o réu. Para evitar a revelia e os efeitos decorrentes da revelia, o juiz é obrigado a nomear um curador especial para o réu que não, citado dessa forma, não constituir advogado. Então, vejam, se o réu for citado por edital com hora certa e constituir advogado, tem problema não. O juiz está dispensado de nomear curador especial. A necessidade da nomeação do curador especial só vai ocorrer quando o réu for citado dessa forma e não constituir advogado, for, portanto, revel, tá? Para evitar as consequências desastrosas que a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor pode gerar ao réu. Então, é necessário que haja defesa por parte dele, ainda que genérica. Por isso que o juiz é obrigado a nomear um curador especial. Repetindo, a curatela especial vai ser exercida pela Defensoria Pública, por um advogado dativo, quando não tiver defensor público, e último caso de impossibilidade total de nomeação do primeiro ou do segundo, o Ministério Público. Ok, pessoal? Os artigos 73 e 74 vão tratar da chamada capacidade processual de cônjuges para as ações que discutam direitos reais ou pretensões possessórias sobre bens imóveis. Então, numa ação em que eu discuto, por exemplo, direito de propriedade, direito de posse, servidão, direitos reais imobiliários, pessoal, diz o artigo 73 o seguinte: o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados pelo regime de separação absoluta de bens. Então, vejam, o artigo 73, lá no caput, ele vai dizer que toda vez que houver necessidade de se discutir judicialmente um direito de propriedade, então uma ação reivindicatória de propriedade, um contrato de compra e venda, né, um descumprimento de contrato de compra e venda relativo à propriedade, né, uma ação em que se discute posse, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, de manutenção de posse, de interdito proibitório, né? Nessas ações em que eu vou discutir
basicamente propriedade e eventualmente posse, vai ser necessária a formação de um litisconsórcio ativo, no seguinte sentido: o cônjuge, se ele não colocar o outro como litisconsórcio, também no polo ativo da ação, ele necessita do consentimento do outro para propor ação em nome dele e do outro. Isso é o que a gente chama de outorga conjugal. Ou seja, o cônjuge que propõe a ação, que discute propriedade, né, ele depende do consentimento do outro para estar em juízo. Então, ele vai ter duas opções: ou o outro entra com ele como autor da ação, ou o outro fornece o consentimento para que a ação seja proposta exclusivamente, também defendendo o direito do outro. Tá? É necessária a chamada outorga conjugal, que é justamente essa necessidade de autorização do outro para poder promover a ação. Ok, pessoal? Isso vale também não somente para o casamento, como também para a união estável. Para pessoas que vivam em união estável, é necessário também a autorização do companheiro, desde que essa união estável possa ser comprovada por documento. Nas uniões estáveis que são somente fato, né, sem reconhecimento jurídico, não há como o juiz exigir que haja o consentimento do companheiro. Agora, se for o caso de união estável documentada, eu tenho documento para comprovar, eu também dependo da anuência do companheiro para poder ajuizar a ação sozinho, ou então eu coloco em litisconsórcio o companheiro. Ok, pessoal? Isso vale também para as ações possessórias. O tratamento é o mesmo, desde que nas ações possessórias eu esteja discutindo com posse, ou seja, posse exercida por ambos os cônjuges ou companheiros, ou atos de esbulho, de turbação, atos de moléstia à posse praticados por ambos os companheiros ou cônjuges, né? Eu também dependo, então, da anuência do outro. Ok? Lembrando que pode ser ou outorga ou litisconsórcio, colocar os dois juntos no polo ativo da ação. E aí, o parágrafo 1º rege o litisconsórcio passivo dos cônjuges ou companheiros. Percebam que o caput ele fala da parte do autor, né, litisconsórcio ativo ou outorga conjugal, enquanto o parágrafo 1º vai falar do litisconsórcio passivo, da necessidade de eu necessariamente demandar contra os dois cônjuges ou contra os dois companheiros, caso se trate ou de ações possessórias ou de ações petitórias, ações que envolvam direito de propriedade. Vejam só, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob regime de separação de bens, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Parágrafo 2º. Nas ações possessórias, a participação do cônjuge autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticados. Então, pessoal, o que esse parágrafo 1º está dizendo? Está dizendo que no polo ativo é necessário eu ter pelo menos o consentimento do outro. Já quando se trata de polo passivo, quando eu estou discutindo, por exemplo, direito real sobre bens imóveis, né, direito de propriedade, de servidão, de laje, alienação fiduciária em garantia, que são aqueles direitos lá do 1225 do Código Civil, eu tenho que necessariamente, se o réu é casado, colocar o cônjuge dele. Se o réu vive em união estável, colocar o companheiro dele também no polo passivo em litisconsórcio necessário, obrigatório, sob pena da sentença ser nula. Beleza? Então, o litisconsórcio passivo é obrigatório nessas hipóteses. Nas possessórias, lembrando que também o litisconsórcio é obrigatório, necessário, se tratar de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges. É o que diz o parágrafo 2º. Beleza?
Isso também vale no tocante ao litisconsórcio passivo para união estável, não é só para o casamento, não. Atenção! Nem a outorga conjugal, o consentimento de ambos os cônjuges ou o litisconsórcio ativo, nem o litisconsórcio passivo vão ser exigidos quando as pessoas, forem casadas em regime de separação de bens, beleza? Isso vale para os regimes que implicam em comunhão de bens, ou seja, comunhão parcial, comunhão universal e participação final dos aquestos, que são os 3 regimes que vão implicar em comunhão de bens. Na separação convencional ou separação legal, que são regimes em que não há comunhão de bens adquiridos na constância do casamento, eu não vou ter a exigência nem de outorga conjugal ou litisconsórcio ativo, nem de exigência de formação de litisconsórcio passivo, ok? Agora, uma última observação ainda com relação a isso é a que está prevista no artigo 74. Por quê? Vejam só, imaginem uma situação em que a recusa de um dos cônjuges no ajuizamento da ação. Então, ele não quer ser autor e ele também se recusa a dar o consentimento dele para que o outro promova a ação sozinho. O que pode ser feito? Nesse caso, pessoal, vai ser adotado um procedimento de suprimento judicial. O que é isso? O que é o suprimento? É o que está regulado lá no artigo 74. Ele vai dizer basicamente o seguinte: se houver recusa por parte do outro em dar o seu consentimento para que um dos cônjuges ajuize a ação em nome próprio, aquele que está sendo prejudicado com a ausência de consentimento, ele pode ir até o judiciário indicando por que ele quer demandar, por que ele quer ajuizar, por que ele tem que ajuizar a ação, indicando que o outro está se recusando sem motivo justo a conceder o consentimento dele e pedindo para que o juiz supra o consentimento do outro, né? E aí o juiz é um procedimento de jurisdição voluntária, esse requerimento de supressão de suprimento, do consentimento do outro, né? Requerimento de suprimento judicial, e o juiz vai dizer: olha, a recusa é injusta, de fato eu estou te dando autorização para você ir a juízo sozinho, mesmo que não haja consentimento do outro. Beleza? Então, é necessário que haja suprimento judicial da vontade do outro cônjuge se este se recusa a dar autorização para o outro litigar sozinho. Beleza? É o que está no 74. Vejam, o consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem motivo justo, ou quando lhe for impossível conceder. A falta de consentimento, quando necessário, se não for suprida pelo juiz, invalida o processo. Então, vejam, a outorga ela é absolutamente necessária sob pena de nulidade, de invalidação do procedimento. É por isso que, quando um dos cônjuges não obtém o consentimento do outro, é necessário que ele requeira esse suprimento judicial para que o juiz conceda a autorização para que a pessoa esteja em juízo sozinha. Ok, pessoal? Para terminar essa parte de capacidade processual, é necessário que a gente trate ainda do artigo 75. O artigo 75 vai trazer situações para a gente de entes que estão em juízo, que podem estar em juízo, mas para que eles estejam em juízo, seja porque são pessoas jurídicas criadas ficticiamente por lei, portanto elas não existem de fato enquanto pessoas naturais, físicas, seja porque essas pessoas não são qualificadas como pessoas jurídicas, mas são coletividades, entes despersonalizados que têm personalidade judiciária. Essas pessoas, para estarem em juízo, dependem de ser representadas por alguém. É o que o Fred Dias chama de presentação e não de representação, porque essas pessoas, muitas delas têm capacidade civil, né? Mas para que elas exerçam essa capacidade civil, elas precisam de ter sua presença feita
por outras pessoas, né? Então, ser representado significa que esses entes necessitam de que as pessoas indicadas no artigo 75 sejam seus representantes em juízo, estejam incumbidas de fazer a sua presença em juízo, uma vez que essas pessoas, o artigo 75, são pessoas jurídicas que não têm existência física ou são entes despersonalizados, mas que, no entanto, têm capacidade para estar em juízo, né? Porque elas não têm existência física. Por exemplo, uma massa falida, um condomínio, né? Um órgão público, eles não têm presença física. Logo, para se fazerem presentes, é necessário que eles estejam representados, entre aspas, né? Pelas pessoas indicadas no artigo 75. Bom, o artigo 75 diz assim: serão representados em juízo ativo ou passivamente, como autores ou réus, a União pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado, o Estado e o Distrito Federal por seus procuradores, o município por seu prefeito ou procurador, a autarquia, fundação de direito público por quem a lei ou ente federado designar. Percebam que esses casos todos são de entes públicos, né? Muitos deles sem personalidade, por exemplo, órgãos públicos, a União tem personalidade, os estados também, municípios também, autarquias e fundações também. Mas se for um ente público, não tem personalidade, mesmo assim pode estar em juízo? Sim, desde que seja representado por seu administrador, né, o seu representante legal. Também podem estar em juízo representados a massa falida pelo seu administrador judicial, a herança jacente ou vacante. Massa falida lembra o conjunto de bens deixados pela empresa falida. Herança jacente ou vacante, a herança sem dono, está representada pelo seu curador. O espólio, que é o conjunto de bens deixados pelo falecido, quando existem herdeiros, representado pelo seu inventariante. A pessoa jurídica, que deve ser representada por quem os seus atos constitutivos indicam. A sociedade ou associação irregular, ou ente sem personalidade jurídica, pelos seus administradores, pessoa jurídica estrangeira pelo seu administrador no Brasil e condomínio pelo seu administrador ou síndico. Percebam que nesse caso estou diante de entes que não existem fisicamente, portanto eles precisam, para estar em juízo, de ser representados, ou seja, ter a sua presença física incorporada por alguém. Ok, pessoal? Basicamente é só. E aí eu preciso só destacar com vocês aqui qual é a possível consequência ou as consequências previstas em razão de não estar presente o requisito da capacidade processual. Ou seja, se a pessoa não possui capacidade processual ou se existe um defeito na representação porque ela não está apresentada por uma das pessoas indicadas no artigo 75. Né? Tem um defeito de representação ali. Qual é a consequência processual? O defeito a capacidade processual, ela é um requisito de validade e regularidade processual. Logo, o procedimento ele não pode continuar se não houver capacidade processual. Então, o que vai acontecer? Se a incapacidade processual se der por parte do autor, pessoal, a primeira medida que o juiz vai tomar é intimar o autor para que em 15 dias corrija o defeito. Ele vai ser intimado para poder emendar a petição inicial, corrigindo o defeito e indicando quem pode representá-lo, corrigindo o defeito da incapacidade, beleza? Se ele, autor, não corrigir o defeito da incapacidade, o processo vai ser extinto sem resolução de mérito, beleza? Já que falta um requisito para o desenvolvimento válido e regular do processo. Quanto ao réu, o réu também, se o réu for incapaz e não estiver devidamente representado, tem um defeito na representação, o que o juiz vai fazer? Intimar o réu para que ele corrija o defeito no prazo de 15 dias, indicando corretamente seu representante legal. Se isso não for possível, a consequência para o réu é a revelia, beleza? Então, percebam que nos dois casos tem que haver oportunidade para correção do defeito processual, ok?
Só no segundo momento, se o defeito processual não for corrigido, que eu vou gerar extinção do processo em resolução de mérito para o caso do autor e no réu eu vou gerar revelia. Não tem como eu extinguir o procedimento em razão de defeito de representação do réu. O que eu vou fazer é importar aí em revelia, tá? No caso, o juiz pode até nomear um curador especial, se for o caso de réu citado por edital ou com hora certa, ou se for réu preso, como a gente disse. Beleza, pessoal? Então, é isso. Para concluir a questão da capacidade de ser parte, é importante que a gente destaque o seguinte: há uma diferença entre a representação no caso de incapacidade e a questão da legitimidade extraordinária ou substituição processual. Representante é aquele que cuida dos interesses da pessoa que não tem capacidade civil, ok? Então, por exemplo, a minha mãe, minha genitora, minha representante legal, está indo a juízo em meu nome, né? A ação está sendo ajuizada por mim, devidamente representada por ela. O substituto processual legitimado extraordinário ajuiza a ação não em nome do substituído, ele ajuiza a ação em nome próprio. O Ministério Público, quando oferta ações civis públicas, ele ajuiza essas ações em nome dele, Ministério Público, e não em nome da coletividade de cidadãos afetados. Beleza? O representante age em nome de terceiro. Ele ajuiza a ação em nome do representado, né? Ele não substitui o representado. A ação é ajuizada em nome do representado, né? É a mãe ajuizando a ação em nome do filho, né? No caso de alimentos, de investigação de paternidade, beleza? Ela não substitui o filho, é o filho que é autor da ação. Ela só está ali para integralizar um requisito de validade que falta ali naquele procedimento, que é o requisito da capacidade processual. Já na substituição ou legitimidade extraordinária, o terceiro vai a juiz em nome próprio defender direito alheio, ok? Desde que munido de autorização legal. Por fim, pessoal, o último requisito que é necessário para que as partes estejam no procedimento validamente é a capacidade postulatória ou representação judicial das partes, que está prevista nos artigos 103 a 107 do Código de Processo Civil. O que é a capacidade postulatória ou representação judicial das partes? É a capacidade técnica exigida para deduzir pretensão em juízo, para postular e para responder. Nem todo ato processual exige capacidade postulatória, né? Alguns atos podem ser praticados por sujeitos que não tenham capacidade postulatória. Por exemplo, testemunhar é um ato processual que não exige capacidade postulatória. Agora, a capacidade postulatória é exigida das partes. Como, via de regra, as partes não têm, elas têm que ser assistidas por advogado. Então, se há capacidade técnica para deduzir, formular pretensão, responder em juízo, nem todo mundo é advogado, isso significa que as partes têm que constituir um representante que terá capacidade postulatória. Quem tem capacidade postulatória, que é essa capacidade técnica de postular? Via de regra, advogados inscritos no OAB, defensores públicos, advogados públicos, membros do MP e, excepcionalmente, a capacidade postulatória é ofertada a pessoas não advogadas. É o que a gente chama de jus postulandi. Jus postulandi ou autorrepresentação. Esse jus postulandi ou autorrepresentação é concedido às partes no sistema dos juizados especiais, cíveis da Fazenda Pública Federal, nas ações ajuizadas com valor de causa de até 20 salários mínimos, as partes podem ir a juízo sem assistência de advogado, na Justiça do Trabalho também, sem limitação de valor de causa, para requerer alimentos, mas aí é só para o requerimento inicial, da petição inicial mesmo, depois o juiz é obrigado a nomear um defensor dativo ou defensor público para cuidar dos interesses da pessoa, nos habeas corpus, ok? E nas medidas protetivas dos casos que envolvam violência doméstica. Nesses casos, a gente vai ter o jus postulandi ou capacidade de autorrepresentação. Ok, pessoal? Ainda sobre procuradores, que é importante ressaltar aqui para vocês.
O artigo 103 ele dispõe que as partes devem ser representadas por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo lícita a parte postular em causa própria se ela tiver, advogar em causa própria se ela tiver habilitação legal. Então, se a parte tiver a qualificação de advogado, tiver o curso de direito, ser bacharel em direito e tiver passado no exame de ordem requerida a inscrição, na ordem ela pode advogar em causa própria, ela não precisa constituir advogado, né? Então, quem tem capacidade postulatória, via de regra, os advogados particulares, que são aqueles contratados por nós que exercem a nossa defesa, pessoas que são qualificadas como advogados podem atuar em causa própria, os defensores públicos, que, segundo os artigos 134 e 134 da Constituição, 186 e 187 do Código Civil cuidam da assistência das partes necessitadas, daqueles que não têm condições de pagar por um advogado particular, né? Então, defensores públicos são esses. Quando os defensores públicos não estão presentes, a assistência aos necessitados é feita através de advogados dativos, que são particulares, pagos que têm seus honorários pagos pelo Estado. A advocacia pública, pessoal, são as procuradorias que exercem a defesa da União, dos estados e dos municípios, do Distrito Federal e dos municípios, né? São os advogados dos entes públicos, são as procuradorias, beleza? Não confundam advogado público com defensor público. Defensor público é aquele que defende pessoa necessitada, hipossuficiente economicamente, quem é pobre no sentido legal. A advocacia pública é o defensor de entes públicos, é o advogado de carreira, é o advogado-geral da União, advogado-geral do Estado, integrantes das procuradorias da Fazenda Nacional, né, das procuradorias municipais, é aquele que defende o Estado, ok? O Ministério Público, pessoal, ele tem capacidade postulatória para atuar como parte e como fiscal da ordem jurídica, né? Ele atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e ele pode atuar como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Ele só não pode atuar como representante de parte, via de regra, porque já tem a Defensoria Pública para fazer isso, né? O que ele faz é ajuizar ações na qualidade de substituto processual, se for o caso, ações civis públicas, por exemplo, mas atuar como advogado, isso não é missão do Ministério Público, isso é missão dos advogados particulares, se as pessoas tiverem condição de pagar para um advogado particular, ou dos defensores públicos, se não houver condições por parte das pessoas de pagarem por um advogado particular, beleza? Então, a representação das partes ela é feita em juízo privativamente pelos advogados particulares, pelos defensores públicos ou advogados dativos e por advogados integrantes da advocacia pública em se tratando de ações ajuizadas por ou contra a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Para que uma pessoa atue como advogado da outra, é necessário a outorga de procuração, que é um instrumento de representação da parte. Na verdade, é um instrumento que representa o contrato de mandato, né, que é o contrato que permite a representação de uma pessoa por outra. Essa procuração ela vai indicar quais são os poderes que podem ser exercidos pelo advogado representando o seu cliente, né, o poder de praticar todos os atos processuais, o poder de comparecer às audiências, de recorrer quando necessário, e poderes especiais que necessitam de autorização expressa, como de receber citação, de dar quitação, de formular transação, de desistir da ação, né? Esses poderes dependem de previsão expressa e eles estão lá no artigo 105. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma lidinha lá, porque no artigo 105 vai haver indicação daquilo que o advogado só pode praticar
se a procuração tiver previsão específica daqueles poderes. Por exemplo, eu não posso receber citação em nome do meu cliente se na minha procuração não tiver expressamente indicado que eu posso receber citação por ele. Eu não posso fazer acordo em nome do meu cliente se não tiver expressamente previsto na procuração que eu posso celebrar acordo em nome dele. Eu não posso desistir da ação se não tiver poder especial para desistir presente na procuração. O poder especial, que são aqueles descritos lá no 105, eles dependem de previsão expressa na procuração, beleza? O defeito ou falha de representação configura a ausência de capacidade postulatória. E a ausência de capacidade postulatória importa em nulidade do ato praticado. A gente vai dar a chance da parte que praticou o ato sem advogado corrigir o defeito no prazo de 15 dias, sob pena de nulidade daquele ato e extinção do processo. Ok, pessoal? Basicamente, então, é isso. Tratamos de procuradores, capacidade postulatória, e é isso. No próximo videozinho, já que está muito grande, nós vamos continuar falando de deveres das partes e dos procuradores, e aí nós vamos tratar de ata tentatória de dignidade da justiça, litigância de má-fé, e eu vou falar um pouquinho de litisconsórcio também. Por hoje é só, pessoal. Beijo, beijo e tchau, tchau.